conosco, estudando a lição, uma lição importante, uma lição muito gostosa e interessante também. Hoje, essa semana, falamos sobre Davi, alguns detalhes importantes sobre a vida de Davi. Bom dia, Eliana, bom dia, Edmilson, bom dia, De Paula, bom dia, Gerson, bom dia, Marcão, todos sejam bem-vindos. Que você possa participar ao máximo aqui conosco, mandando sua mensagem, mandando seu comentário, ok? Você do YouTube, você do Facebook, beleza? Então vamos direto aqui, Eliana, vamos começar a nossa classe? Bom dia a todos, que Deus abençoe, feliz sábado para todos. E como é de costume, né, queridos, vamos fazer uma oração ao nosso Deus, para que Ele nos direcione, abra o nosso coração e o nosso entendimento. Como o Éder falou, essa lição é muito gostosa. Nós tivemos a oportunidade de recapitular na quinta-feira e foi uma grande bênção. E fique aí conosco, que será uma grande bênção para você também, tenho certeza disso. Vamos orar? Deus maravilhoso e poderoso, a Ti, Senhor Jesus, damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Estamos aqui gratos, Senhor, por mais este sábado maravilhoso, sábado de alegria, e porque nós temos a oportunidade de juntos falarmos, Senhor Jesus, sobre a Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, o seu direcionamento, o direcionamento do Teu Santo Espírito. Por favor, te pedimos que tudo que for da sua vontade seja esclarecido, Senhor. Assim, nós te agradecemos por mais essa semana, por mais essa oportunidade. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos, vamos lá? Abre seu som, por favor. Bom dia, queridos irmãos. Feliz sábado a todos. Estamos aqui mais uma vez para recapitularmos a lição da Escola Sabatina. A lição dessa semana é a lição de número 4, que tem como título O Custo do Descanso. Engraçado, descanso custa. O verso para memorizar é um verso bastante conhecido de todos nós, né? É o Salmo 51, verso 10, que diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso na Nova Almeida atualizada, que seria o equivalente da Almeida Revista Atualizada no Brasil, terceira edição, né? Mas a lição dessa semana vem dizendo que o descanso tem um custo. E é engraçado, né? Porque, como nós vimos na introdução da lição, hoje em dia, cada vez mais as pessoas buscam por descanso. É natural, se nós relembrarmos a primeira lição desse trimestre, ela teve como título Vivendo em uma Sociedade que Não Para. Em uma sociedade que não para, pessoas estão na busca do descanso em todo lugar. Nos aeroportos, no próprio local de trabalho. Eu me lembro que eu trabalhei com um colega que todos os dias ele almoçava rapidamente, retornava para o escritório para tirar um cochilo. É assim a vida numa sociedade que não para, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Mas o foco da lição dessa semana, o custo do descanso, não é o descanso físico que tantos estão buscando, né, hoje, mas um descanso que é igualmente fundamental, o descanso espiritual, né? E pensando no descanso espiritual, a lição de sábado ela nos trouxe um pensamento de Agostinho, né, conhecido também como Santo Agostinho, dos pais da igreja, muito interessante, contido no livro Confissões, volume 1, que diz assim: Fizeste-nos para ti, e inquieto está nosso coração, enquanto não repousar em ti. Se estamos inquietos, é porque estamos cansados. Nós já vimos essa conexão na lição 2, né? Inquietos e rebeldes. Então, quando estamos inquietos, estamos cansados. Então, se infelizmente não estamos descansando em Deus, em contato íntimo com Deus, a consequência disso é que estamos cansados. No domingo, a lição trouxe um título interessante: Cansado e Exausto. E eu achei interessante porque, se nós pensarmos, o contexto da história vai remeter só no final dela a cansaço. Vem pra cá, Caramelo. Mas, na realidade, a lição de toda essa semana, falando de o custo do descanso, ela aborda a experiência do rei Davi.
num momento da vida dele muito triste e muito sério, né? Relembrando rapidamente, nesse momento, o rei Davi já tinha sido proclamado rei de Israel como um todo, lembrando que o rei Davi reinou 7 anos em Judá, ou seja, ele foi reconhecido primeiramente como rei pela tribo de Judá e, posteriormente, todas as tribos o aclamaram rei. Então, a Bíblia diz que Davi reinou 40 anos, 7 anos em Judá e 33 anos em Jerusalém como o rei de todo o Israel unificado, né? E, nesse momento da história de Davi, ele ainda não tinha tido paz com todos os inimigos ao redor, mas o reino já estava bem estabelecido. Ele já tinha encaminhado uma conquista de mais uma cidade, e nesse momento Davi decide deixar que o exército fique sob o comando de Joabe, né, que era parente de Davi, além de tudo era filho da sua irmã, Zeruia, e Joabe então fica à frente do exército e Davi retorna, fica no palácio em Jerusalém. E aí num dia, Davi, depois de ter descansado, talvez feito, como em algumas regiões do mundo, né, o sono da siesta, aquele sono pós-almoço, à tarde, Davi, então, no finalzinho da tarde, sai na varanda do palácio e começa a olhar em redor e ele vê ali Betseba tomando banho. E é importante a gente destacar algumas coisas importantes. Esse banho de Betseba não é um banho de beleza só. O contexto bíblico e o hebraico contido nesse verso alude aos banhos de purificação. Se nós nos lembrarmos, no livro de Levíticos, haviam recomendações para as mulheres que, após o período menstrual, elas deveriam se banhar num banho de purificação. É importante que o texto bíblico, o original hebraico, ele dá essa conotação ao banho de Betseba. Então, não imaginemos nunca que Betseba estava ali se banhando, tranquila, né, se mostrando. Não foi isso que aconteceu. E aí ele vê Betseba, e aí eu me lembro das palavras de Tiago, né? O pecado ele começa onde? Na mente. Davi viu e, infelizmente, não desviou os olhos rapidamente. Ele permitiu que a sua mente avançasse, e a sua mente avançando naquela contemplação, como diz o apóstolo Tiago, o pecado nasceu na mente. E quando ele nasce na mente, ele produz a morte. E Davi, então, mandou chamar Betseba. Imaginemos que Betseba foi, e talvez ela nem soubesse do que se tratava. E, naquele momento, Davi era um rei absolutista. Ela não podia dizer não ao rei. Ela tinha que ir. E ela foi. E chegando lá, o texto bíblico não dá nenhuma outra conotação. O que aconteceu? Davi se deitou com ela, manteve relações com ela, e Betseba foi embora. O resto estava tudo tranquilo. É importante nós entendermos que, num palácio, Davi não fez isso tudo em segredo, por mais que ele tenha tido cuidado. Alguém foi chamar Betseba. Alguns dos funcionários do palácio estavam lá quando ela entrou, quando ela saiu. E aí, passado um tempo, Betseba manda avisar Davi que ela estava grávida. O problema, Betseba era esposa de Urias, um dos 30 valentes de Davi. Ele estava lá no fronte de batalha e Davi estava no palácio. E aí Davi urge um plano e manda chamar Urias. Qual que era a intenção de Davi? Ele vem para casa, ele naturalmente vai para a casa dele, vai se deitar com a mulher dele, e essa criança vai se passar como uma criança concebida a partir de Urias. Acontece que Urias retorna e ele é recebido no palácio, transmite as notícias para o rei o dispensa e Urias não vai para casa. E aí ele dorme junto com a guarda do palácio. Davi é informado e ele pensa, bom, primeira noite não deu certo. E aí ele fala, bom, vão chamar Urias, questionou Urias, conversou com ele, Urias deu uma resposta que deveria ter feito Davi meditar. Ele disse, Davi perguntou, por que você não foi para casa? E Urias disse, a arca que era o símbolo da presença de Deus, Israel e Judá, ou seja, todo o exército, ficam em tendas, estão acampados lá no fronte de batalha. Joabe, o comandante do exército, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao lado dele. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com minha mulher?
E aí Davi ouve essas palavras e, infelizmente, o pecado, ele nunca acaba num único pecado. Um pecado dá sempre origem a mais pecados. É por isso que o pecado, uma vez concebido, ele gera morte. E aí Davi, então, convida Urias para o jantar e embebeda Urias. E pensa, bom, ele vai estar alcoolizado e vai para casa e está resolvido o problema. Urias não vai para casa. E aí Davi comete um novo pecado, gravíssimo. Ele trama a morte de Urias e manda Urias com a carta para Joabe, para que Joabe o colocasse no ponto mais de batalha mais renhida e que o restante do exército o abandonasse para que ele morresse. E assim morre Urias. Por que essa lição? Por que domingo teve o nome de cansado e exausto? Porque todas as vezes que caímos em pecado, ele vai nos levar a um cansaço e exaustão, porque ele nos separa de Deus. Também é cansados e exaustos porque Davi, como rei, tinha a obrigação de estar no fronte de batalha. Quando o povo de Israel pediu um rei para Deus, ele disse que fosse à frente de nós nas batalhas. A senhora vai te deixar claro, Davi estava no lugar errado e na hora errada e permitiu que o inimigo o surpreendesse. Todas as vezes que nós hoje nos encontramos no lugar errado, na hora errada, e não fazendo aquilo que deveríamos para o Senhor, nos tornamos suscetíveis ao pecado e ficamos cansados e exaustos. Algum comentário, queridos? Tranquilo, Marcão? Beleza. Éder, você Oi. pode falar para a gente a respeito, então, de despertando a consciência? Sim, vamos falar sim. Antes, porém, eu queria só registrar aqui, que está nos assistindo aqui, que mandaram bom dia aqui, o Maurício, o Iago e a Simone estão aqui conosco, todo sábado eles estão aqui conosco, né? Legal. A Celina, a Mônica Brasil Rossi também está aqui, e a primeira-dama também continua conosco aqui, né? A Raí está aqui com a gente. Seja bem-vindo. Quem quiser mandar aqui algum comentário, pode também participar com a gente aqui. Alguém aí no Face aí, Eliana? Sim. A Denise Arantes, ela está desejando um feliz sábado para todos nós aqui, para os amigos da Escola Sabatina. O Tiago Soares está conosco, a Cidinha está conosco, a Dionícia também está conosco. Então, que os irmãos continuem aí conosco, né? E que também participem pelo Face, pelo YouTube, que a gente vai passando aqui o que vocês comentarem aí da lição também. Fiquem bem à vontade. Legal, então. Aqui com a gente no Zoom temos aqui o pessoal e temos também que está assistindo aqui com a gente no Zoom, que eu estou vendo aqui o Beto, que está se restabelecendo. Ele vai ficar bem logo. Legal você estar aqui com a gente, Beto, você e a Regiane. Pessoal, vamos lá. Seguindo a respeito aí, o Marcos fez uma brilhante abertura e deu todo um resumo do acontecido, né? Em poucas palavras, ele deu uma geral e já mostrou todo o que aconteceu, né? E entrando aqui na parte de segunda-feira, o título é Despertando a Consciência, ou seja, após todo o ocorrido, tudo o que aconteceu, o pecado ficou na cabeça lá de Davi, né? Ficou na cabeça de Davi. E eu creio o seguinte, não vamos martelar em cima do pecado, porque a gente às vezes fica só falando do pecado de Davi, né? Quando a gente fala de Davi, ou fala por duas coisas, ou porque ele bastou Golias, ou porque ele cometeu pecado. São as duas histórias, né? Ainda bem que a gente conta para as crianças só a parte bonita da vitória de Davi e de Golias, né? Não vai ficar contando a história, a parte ruim dele. Mas o que eu entendo é o seguinte, esse pecado, esse erro, ficaram lá com Davi. Foi resolvido o problema lá, né?
mas vamos tirar o proveito do que aconteceu para a nossa vida hoje. E aqui essa parte de despertando a consciência, eu gostaria de tomar um pouquinho, ler uma parte aqui e a gente comentar brevemente a respeito. Está aqui no Patriarcas e Profetas, página 459, e o Marcos falou, né, a respeito que ele foi o momento que ele se dispersou, né, se afastou de Deus, né, mais ou menos isso, né, que o Marcos deve ter falado aqui, pelo que eu me lembro. E uma parte do Patriarcas e Profetas fala o seguinte, olha só que detalhe legal. Preste atenção. Foi quando os israelitas estavam numa condição de comodidade e segurança exterior que foram levados ao pecado. Olha o perigo. Comodidade e segurança exterior. Estou cômodo, estou tranquilo. E aí, Satanás aproveita esse momento para levar ao pecado. Deixaram de olhar constantemente para Deus, negligenciaram a oração e acalentaram um espírito de confiança em si mesmos. Né? O comodismo e o costume de ceder às inclinações deixaram a fortaleza da alma desguarnecida, permitindo que pensamentos corruptos entrassem. Foram os traidores dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e seduziram Israel a se colocar sobre o poder de Satanás. É assim que o maligno ainda hoje procura nos levar à ruína. Antes de um cristão cometer abertamente um pecado, há um longo processo de preparo no coração que o mundo não vê. A mente não desce repentinamente da pureza e da santidade para a depravação, a corrupção e o crime. Leva tempo para degradar aqueles que foram formados à imagem de Deus, até um estado brutal e satânico. Somos transformados pela contemplação, alimentando pensamentos impuros, e o ser humano pode educar a mente de tal maneira que o pecado que antes lhe causava aversão acaba se tornando agradável. E só mais umas linhas aqui a respeito dos testemunhos para a igreja. Se o rei Davi tivesse se empenhado em algum trabalho útil, não teria sido culpado de assassinar Urias. Satanás está sempre pronto para ocupar aquele que não se ocupa. A mente que está continuamente lutando para elevar-se às alturas da grandeza intelectual não encontrará tempo para pensamentos desprezíveis e frívolos, que são a fonte das más ações. O que originou o pecado de Davi? Ele devia estar, né, Marcão? Ele devia estar lá na guerra, né? Os reis saíam para a guerra, né? Sim. Mas ele resolveu ficar. E acho que ele não tinha, tá tudo seguro lá Joabe está tocando os homens lá, está aqui, e ele foi dar um passeio no terraço, né? Então a mente dele, como estava aqui, fala o verso, estava, acho que o quê? Desocupada. Ele estava desocupado, ele estava, né, andando sem fazer nada, e de repente, né, não mais que de repente, ele viu, e ali foi o que o verso fala, né? Ele se atentou e dali partiu todo o pecado. Então, primeiro passo que a gente tem que tirar aqui. Temos que tomar cuidado em não ficar com a cabeça vazia ou a gente ficar sem alguma atividade, porque Satanás quer aproveitar esses momentos. Segundo passo, comunhão com Deus e oração, porque Satanás pega brechas na nossa vida para se aproveitar e tomar a nossa vida, né, e pegar-nos desprevenidos, né? Tomar cuidado também com coisas, pecados que possam, né, ir crescendo. O raciocínio vai aumentando, vai pensando, vai maquinando. E olha só, o pecado de Davi imediatamente foi o adultério. Só que diante disso ele teve que raciocinar para cometer o outro pecado ainda mais terrível ainda, vamos dizer, se tem esse o nível de pecado, né? Mais terrível, que foi programar ou pensar, né? Premeditar toda a morte de Urias. Tentou resolver de um lado, como não deu, vamos lá para o outro lado. Esse todo o trabalho que foi. Então, isso são as coisas que nós devemos tomar cuidado,
né? Essa história vem para nós tomarmos cuidado. Aí parte para outra parte da lição, onde Natan aparece para chamar a atenção. O pecado estava ainda na cabeça de Davi? Estava. Mas ele era rei, ele não podia se expor. Aquilo incomodava? Creio que incomodava. Não fala, né? Mas incomodava. Mas ele não ia se expor, porque ele era um rei. Ia ficar ruim, muito ruim na situação, apesar que alguns sabiam de todos os erros que ele cometeu. Mas ele ficou ali. Só que Deus teve que tomar algumas providências e usou o profeta Natan para ir lá chamar a atenção. O detalhe nessa história é o seguinte: Davi era o rei que ele tinha todo o poder para mandar fazer e desfazer o que ele achava. E mandar matar se a pessoa que tivesse, às vezes, culpando ele. Se a gente olhar os reis do passado, eles matavam as pessoas, mandavam, se não agradava ele, mandava matar. Né? E ele tinha essa autoridade. Tanto é que Betseba foi porque ela não podia falar não ao rei. Todo mundo que falava não ao rei corria risco de morte. Esse era o problema. Né? Mas o profeta Natan foi lá. E a gente sabe pela história que a história que Natan contou, né? Davi de imediato ele não pensou que era para ele. E depois quando Natan falou, tu és essa pessoa, foi quando ele ficou, a gente sabe da história, a gente não precisa se delongar nela, e foi quando ele se sentiu, viu que ele foi culpado. De imediato ele podia ter falado, você está me culpando, então vai morrer. Mas não, ele se humilhou. Então outro ponto, quando cometemos pecado, né, cometemos um erro, temos que saber que entender e nos humilharmos diante de Deus. Só que antes disso, entra também uma situação que a gente tem que tirar também proveito disso daí. Muitas vezes, Deus usa algumas pessoas para chamar a nossa atenção de algum pecado, algum erro que nós cometemos. Será que nós somos humildes suficientes para ouvir ou simplesmente deixamos de lado ou ignoramos ou brigamos com a pessoa que veio chamar a nossa atenção? Isso é importante, porque nós temos que entender. Se soubermos, a gente sabe que fez errado, mas às vezes o nosso ego, a nossa arrogância é tão grande que a pessoa mesmo falando, a gente se sente humilhado e a gente não consegue suportar tamanha humilhação. Davi ali, ele sentiu o peso e ele percebeu que Deus estava falando com ele, né? Então, eu acho que o detalhe aí também que nós temos que tirar para a nossa vida é isso. Perceber que, às vezes, quando uma pessoa chega para chamar a nossa atenção de algum erro que nós cometemos, algum pecado, nós temos que ter humildade suficiente para acatar e entender e aceitar. Porque Davi podia simplesmente ele ter ignorado, ter mandado Natan sair e continuado a vida, mas ele teve humildade. Por quê? Porque ele tinha uma comunhão com Deus. Tinha caído em erro? Tinha caído em erro, mas ele continuava sendo um servo de Deus. E Deus chamou ele por amor. Por amor. E Deus também chama a nossa atenção por amor. Então é o detalhe da lição aqui, para a gente não se delongar, alguns detalhes importantes dessa parte de segunda-feira. Marcão? Obrigado, Éder. Vale a pena dizer também que como é importante quando Deus nos toca para falarmos aos nossos amigos, aos nossos queridos, que eles estão errados. Assim como Natan, devemos buscar de Deus sabedoria para falarmos a eles com amor. Né? Mas, avançando... Pois não, só se alguém queria falar alguma coisa, aí, Edmilson, De Paula, ou está todo mundo... Rapidinho, só um comentário rapidinho. O Éder mencionou aí muito bem a construção que o Marcos trouxe também. A gente tem que lembrar que Davi, ele fazia parte da teocracia de Deus, né? Ele não era simplesmente o rei, ele era o ungido de Deus. Tinha um propósito específico para ele estar lá. E a grande questão é que ele fixou, né? Como o Éder mencionou muito bem, só na questão do seu reinado, do seu poder, do seu status. Esqueceu do propósito inicial. E no comentário adventista fala uma coisa muito interessante, que todas as vezes que nós se esquecemos, né, dessa questão espiritual,
o inimigo ele já está em volta, né, procurando o momento certo. E aqui fala algo assim muito forte. Satanás escolheu este momento para trazer sobre o rei de Israel uma tentação que devia causar-lhe profunda humilhação e desgraça. E como o Éder mencionou, e que a gente sempre tem que trazer para os nossos dias, e hoje nada disso é diferente, né? Então, em configurações diferentes, que a gente possa ficar sempre atento, né? E de fato, procurar o serviço, como o sermão de hoje aí que a Roberta trouxe para nós, né? Mesmo no trabalho, as tentações vêm, imagino, fora do trabalho, né? Então, fica aí só, hashtag fica a dica aí. Excelente. Muito bom, muito importante, Edmilson. Irmã Helena, tem alguém aí nas redes sociais? Algum comentário? Olha, nós temos aqui o Nonato Assunção, desejando um feliz sábado para todos. E a Simone, acho que é Silgueiro Salles, está participando aqui conosco também. No momento é isso. Aqui temos aqui também a Rosana Aziza, minha vizinha, que está participando aqui. Legal. Oi, Rosana, feliz sábado. E temos uma senhora também aqui, que chama-se pelo nome Alice Maria, deve ser uma pessoa nova aqui de igreja, de grupo. Não conheço essa. Não conheço, também está aqui com a gente. Perfeito. Oi, Alice. Tudo bem, irmã Alice? De Paula, o que você pode falar para a gente sobre perdoado e esquecido? Será? Será? Marcão, essa lição ela é uma lição tão maravilhosa, tão profunda, mas na escola sabatina, da nossa escola sabatina, da Igreja do Belém, sempre usou de uma dinâmica de ter essa lição para os dias atuais, para hoje, 24 de julho de 2021. Para cada um de nós que estamos nessa igreja, para cada irmão que nos acompanha aí através do Facebook, do YouTube, a lição é para agora. O fato histórico está ali registrado para que a gente cresça, né, na atualidade. E essa lição, ela me remonta que o inimigo das nossas almas, eles vão sempre procurar derrubar aquelas pessoas que estão firmes em Deus. Né? A história mostra isso, se vocês sabem da história de Jó, né? Todo firmado em Deus ali, vamos pegar aquela pessoa que está firme em Deus. E a história do rei Davi é maravilhosa, a história de vitória que ele esteve ao lado de Deus, como o Edmilson comentou muito bem, a par aí da própria abertura que o Marcos fez, muito bem colocada, o Éder comenta na segunda-feira aí, o despertar dessa consciência. Ele era realmente uma pessoa muito próxima de Deus. Mas as pessoas próximas de Deus também podem cair? Podem cair. E é o prêmio que o inimigo busca, porque ele quer derrubar grande, porque pequeno já é dele, gente. Ele quer gente grande, ele quer gente forte. E aqui a gente vê essa lição de terça-feira, perdoado e esquecido. Um terrível pecado, né? Para Deus não tem pecado pequeno ou pecado grande. Qualquer pecado é transgressão da lei e fere o coração de Deus. Mas esse, a gente olhando assim, fica pensando, será que Deus realmente perdoa um homicida, um adúltero, um rei que impõe realmente no decreto de mandar, né, uma mulher, tira a mulher do seu aconchego e traz ali para as suas vontades sórdidas e tudo certo? É exatamente isso. O pecado naquele momento cegou Davi. Mas e o perdão de Deus? Eu quero me referir hoje na lição de terça-feira sobre o que Deus faz com o perdão. Ele esquece realmente. A Bíblia é a nossa autoridade para dizer que quando Deus perdoa um pecado, independente do tamanho que foi, da consequência que teve, ele é jogado no mar do esquecimento. Mas o que acontece comigo? No decorrer dos nossos dias, dos nossos erros, nós permitimos que o passado nos condene. Eu estou falando hoje para a atualidade, não foi o caso do rei Davi, mas usando para nós hoje, o passado fica nos condenando, não porque as pessoas se lembram do nosso passado, mas porque nós mesmos não viramos a página. E aí o espírito de acusação, ele assopra mentiras sobre cada um de nós, trazendo na nossa mente visões do passado e lembrança dos nossos erros. E qual é o propósito que o inimigo tem? É dizer assim, você não é mais digno de estar na presença de Deus.
Mas olha que contraditório, porque Deus existe justamente para buscar os indignos, justamente para abraçar os indignos. Por quê? Porque ele quer perdoar. O perdão de Deus é maravilhoso. E a lição de terça-feira fala exatamente isso, né? Davi estava realmente com o coração aberto, pediu perdão a Deus e efetivamente foi perdoado. É lógico que as consequências teriam que ser administradas e sofridas por Davi. E isso aconteceu. Toda ação tem uma reação. No caso do pecado aqui, tem a consequência. Aí Davi teve consequências com a perda de filhos, com a interferência na família, ou seja, a consequência não deu mais paz para Davi, mas a paz que ele buscava era a paz do perdão profundo de Deus, e isso ele alcançou. E aí eu coloco até Filipenses nesse local, tudo posso naquele que me fortalece, e Davi teve forças para suportar todas as consequências daquele pecado que foi cometido por ele. Mas o perdão de Deus estava explicitamente colocado. E depois você vê um crescimento mais ainda íntimo de Davi com Deus. Aí você tem o Salmo 51, quando ele confessa todos os pecados, e Deus está sempre ao lado de Davi. Então, o que eu trago assim, Marcos, da lição de terça-feira, que o custo desse descanso foi todo pago pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Em suma, a lição traz isso, né? O custo do pecado, o custo do descanso, aliás, ele foi pago por Jesus Cristo, que está inteiramente de braços abertos para nos perdoar. De qual pecado? Qualquer pecado. Qual o tamanho? Não existe tamanho. Qualquer pecado, Deus está pronto para nos perdoar. E se perdoou Davi pelo que ele fez, certamente há esperança para cada um de nós. E para você, meu irmão e minha irmã, que está aí acompanhando a nossa lição. É isso aí, Marcos. Amém, De Paula. Muito obrigado. Algum comentário, queridos irmãos? Marcão, eu queria só comentar assim que o De Paula falou realmente, Deus está disposto a nos perdoar, Ele vai nos perdoar se nosso arrependimento for sincero. Mas é aquele negócio, né? Davi teve seus reflexos, né, Depa, do pecado, né? Porque Deus perdoou, só que os reflexos terrestres existem, né? Exatamente, mas olha, eu acho que se você fizer aí em termos de comparação, eu posso até ter as consequências, mas o perdão de Deus, né, é o meu maior prêmio. Porque se você tem Deus do seu lado, você vai conseguir enfrentar as consequências, né? Ao lado de Deus, tudo é mais fácil. Né? Sim, o duro é o complexo de culpa, quando você está afastado, e o sentimento de que você não é mais digno. Né? Mas justamente isso é o contrário que Deus faz. Exatamente. Aqui, Davi, ele teve os reflexos porque a casa dele foi... Natan falou, né? Natan falou da casa dele, né? Falou assim, o que ia acontecer? Então, o reflexo foi pesado. Foi pesado, né? Com Deus ele ficou bem, mas o reflexo depois na vida dele foi pesado. Ele perdeu, fala que ele perdeu a autoridade dentro de casa. Olha só, né? Que triste, né? Que triste. São alguns... Eu vejo assim, Depa e amigos, Marcão, é assim, o cuidado que nós temos que realmente ter e não nos afastarmos de Deus, né? É claro que Deus, se nós arrependemos, vão ser perdoados, né? Mas o cuidado que nós temos que ter de não nos afastarmos de Deus, tomar cuidado, né? Porque Deus perdoa, mas os reflexos também. Então a gente às vezes pode sofrer o resto da vida em função de um erro, né? Fica um peso também nas nossas costas aqui, né? Mas como o De Paula falou, o principal é perdão de Deus. Você entendeu? Esse é porque a vida eterna é o que interessa, né? O principal, né? Mas a gente não pode também, porque queira ou não queira, o pecado afeta pessoas próximas a nós. Né? Tem pecado que afeta, né? E afetou as pessoas próximas a ele, né? Então, isso também é Éder, só me permite, você diz uma coisa importante. E a grande tragédia sentimental de Davi ali, porque o pecado dele foi frontalmente contra Deus, né? Ele tinha essa consciência. Lógico que ele prejudicou pessoas, o soldado, a criança, a própria família, mas a dor maior de Davi é que o coração dele estava doído porque ele tinha pecado diretamente contra Deus. Então, é esse sentimento que nós temos que ter, né? Porque todo pecado que a gente comete é diretamente contra Deus. Muitas vezes traz consequências para as nossas famílias, para as pessoas conhecidas,
mas é frontalmente pecado contra Deus. Essa era a maior tristeza de Davi, né? Quando ele caiu em si e refletiu do todo o erro que ele fez. Exatamente. Rapidinho, Pois não, Edilson. Vamos lá. O profeta Natan traz uma narrativa para Davi, né? Uma aplicação que eu acho que está dentro aí para cada um de nós. Quantas narrativas nós temos hoje em todos os âmbitos, né? E Davi, em cima dessa narrativa, ele deu uma condenação. E eu refleti muito sobre isso. Questão política, questões ideológicas, né? Tudo isso que a gente está vivendo, certo, errado, não estou querendo dizer que não nos devemos não nos posicionar em relação a isso, mas a questão de julgar e condenar. Porque o versículo 5, Davi mesmo dá a condenação, e de fato era ser condenado. Então, eu acho que é algo que a gente tem que ficar muito, refletir muito sobre isso. Em meio a esse enxurrada de narrativas que surge hoje, de todos os assuntos, em todos os aspectos, a gente já de pronto, sem uma reflexão, sem uma análise, sem um espírito de oração, já querer condenar e julgar, e às vezes a gente está próprio nos condenando. E como De Paula falou, a grande questão maior aqui que tem que ser enfatizada mesmo é o perdão de Deus a todos os seus filhos, né? Isso aí. Marcão, tem comentários aqui no YouTube, posso fazer? Gentileza. Olha, temos aqui a Alice Maria, ela falou assim, olha, Deus é amor e misericordioso, ele perdoa nossos pecados, porém, pecar traz consequências que são ruins. É preciso voltar-se totalmente ao Senhor e assim viver pela graça. A Patrícia Molizani, ela manda aqui, feliz sábado para todos. Estou muito feliz em participar dessa igreja, pois ela tem muitos ensinamentos e eu estou aprendendo muito com vocês. Legal, Patrícia, muito legal. Seja bem-vinda, é bom ter você aqui com a gente. A Celina Ramos fala aqui, ó, se Deus foi capaz de perdoar Davi, todos nós temos esperanças na parte de terça que está nos ilustrando isso, né? Ela fala, se Deus foi capaz de perdoar Davi, nós temos esperanças também. Tá certo, Celina? E aqui, último comentário, a Maria Aparecida Miguel, ela diz o seguinte, os pecados que Davi cometeu eram sórdidos, em todos os detalhes, mas houve perdão e restauração para ele, quando reconheceu a malignidade do pecado e arrependeu-se genuinamente. Esses são os comentários aqui do YouTube. Alguma coisa excelente aí, Ana? Não? Então tá bom. Vamos lá, Marcão. É contigo. Então, avançando, Gerson, precisava, acho que, de alguma coisa nova, né? Ali na vida de Davi. Desculpe. Ok. Precisava sim, Marcos, e aconteceu. Aconteceu algo novo. Assim como acontece com cada um de nós quando passamos por um processo semelhante a esse. Porque nós não estamos isentos a isso. Davi, ele era um rei brilhante, ele era um guerreiro, a história dele mostra disso, ele tinha certeza do Deus que acompanhava ele, e que era deste Deus que vinha a força dele. Ele testemunhou isso daí em outras situações. Mas ele também tinha as fraquezas, porque todos nós temos as nossas forças. Quem de nós aqui que não é provedor? Quem de nós aqui que não tem que todo dia, não é isso? Sair, catar o leão do dia e amarrar o dia seguinte, porque não dá tempo. No dia seguinte, começa a ser do dia, você já tem que estar com o leão pronto na mão, porque senão você não pega o segundo, e vamos embora. Só que nesses tropeços aí, ou nessa correria, a gente perde noção de espaço e vai acontecendo as coisas, e aí acontece todo o episódio que narramos até agora. O interessante é que a situação nova que apareceu para Davi, ela, na verdade, é uma situação corriqueira da Bíblia. Ela é uma situação que se apresenta em cada atitude, participação e envolvimento de Deus. O ato de amor e misericórdia e compaixão, ponto. E Davi sentiu isso. Mas a primeira necessidade dele foi sentir ele se manifestar. Ele teve que se manifestar porque Deus tinha domínio de tudo e sabia de tudo que tinha acontecido. E Davi pediu a Deus que o purificasse
Isso tudo está nos Salmos, base da lição, que é o Salmo 51. Que o purificasse, que o perdoasse, que o renovasse, que continuasse na companhia dele e, principalmente, que é o tema do estudo desse dia, que o alegrasse. Ele estava triste, ele estava consciente de que ele tinha ido além da conta. Com certeza, veio a lembrança dele, o que encontramos em Provérbios 28:13. Aquele que confessa e deixa o pecado alcançará misericórdia. Um comentário sobre esse versículo: os que são de Deus devem dizer-lhe com honestidade e franqueza quando pecam. Embora Deus saiba quando pequemos, ele deseja que confessemos o fato para que ele possa nos ajudar. O ato da confissão faz parte do processo de perdoar. O ato de buscar o perdão de Deus é interessante porque mostra realmente a disposição do pecador de encontrar algo novo, Marcos. Importantíssimo. Davi, ele perdeu a sua autoconfiança porque ele imaginava que tudo que ele estava conseguindo fazer era por ele. Ele era o bam. Ok, e essa autoconfiança foi destruída. Ele percebeu que se ele não tivesse a companhia do Espírito Santo de Deus, ele seria fraco como qualquer outro. Ele sabia que com a mesma facilidade com que tinha caído em pecado, neste episódio da semana que estudamos, ele poderia cair novamente, ou nesse ou em outro. Porque são outros pecados. Não é esse aí que destrói, todos destroem. Ele passou a entender que as vitórias não vinham dele, mas apenas de Deus. E ele precisava depender totalmente do Senhor para continuar sendo vitorioso e cumprir a missão que o Edmilson e o Éder lembraram. Ele era um rei ungido. Ele tinha um propósito, ele estava ali com um propósito específico. A essência da vida cristã, um outro pensamento tirado também de apoio que a lição nos traz, a essência da vida cristã vitoriosa não está em nós, mas em Jesus. Ansiamos a sua presença, desejamos seu espírito e queremos a alegria da salvação. Era isso que Davi estava buscando. O perdão de Davi era pela alegria da salvação e da vida eterna. Precisamos de renovação, restauração e descanso. Gente, quem é que não precisa de descanso, não é verdade? Quem é que não busca descanso? E sabe o que acontece? Esse não é um ato que a gente constrói, isso é um ato divino de recriação de Deus para o ser humano a cada dia, por isso tem a noite de descanso. Mas quando a gente se perde no dia a dia, se perde na vida e entra em colisão com as regras e com a lei de Deus, a gente fica cansado, porque o inimigo pesa nas costas da gente. Chegamos então em Salmo 51, versículo 10, o versículo maravilhoso, tão anunciado de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quem é que não quer isso? Quem é que não gostaria de colocar no seu currículo, de credenciado ao céu, o 51:10? Show de bola. Uma vez recriados, nós podemos descansar. A novidade, o algo novo, era Davi entender isso e passar para nós a história, a experiência de Davi, contada nessa semana e contada no episódio bíblico. Ele tem esse objetivo, é como o Éder falou, como é que a gente traz isso para a nossa vida hoje? Como é que a gente traz cada ponto da lição estudada dia a dia para a nossa vida hoje? É nos colocando no lugar de Davi. Estamos todos Davi, somos todos Davi e continuaremos sendo todos Davi. Pecaremos, nos arrependeremos, receberemos a misericórdia até que ela continue disponível para esse universo, para esse mundo. Foi isso, Marcos. Essa foi a novidade, querido. Segue aí. Obrigado, Gerson. Éder, temos algum comentário na internet?
e depois os irmãos que quiserem comentar, fiquem à vontade. Não, aqui na internet está tudo ok, por enquanto. Marcão, eu queria aproveitar essa ênfase que o Gerson deu aí na quarta-feira, né? Brilhante o que ele traz, somos todos Davi, mas a lição tem aqui uma coisa interessante, né? Que quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus, né? O pecado de Adão e Eva foi exatamente o esconder de Deus, né? Na verdade, uma coisa impossível. E Davi, ele foi muito diferente, né? Porque o Gerson fala aí do Salmo 51, né? Porque ele queria realmente estar na presença de Deus. Acho que é uma tendência natural nossa, né? Quando você comete algum pecado, e infelizmente a gente peca, né? A gente fica até com vergonha de será que eu consigo agora falar com Deus? Tal, mas aqui é um incentivo, né? Porque se você pecou, meu irmão, não corra de Deus, não, porque ele já sabe antes do teu coração, ele já conhece o teu coração. Se derrame aos pés dele. É isso que me traz essa lembrança aqui agora, o quanto é maravilhoso depender de Deus. Quando? Em qualquer situação, né? Tanto lá na fidelidade, como também no pecado, porque você está sempre precisando de Deus. Porque se você não estiver nessa situação, o inimigo só tem uma saída, só quer uma coisa com você: matar e te destruir, porque essa é a função do nosso inimigo aqui nesse mundo. Marcão, só algumas coisas a respeito do pecado, né? Aqui tem algumas citações da meditação matinal de 59, A Fé pela Qual Eu Vivo, que fala assim, ó: ninguém é tão pecaminoso que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, por quem ele morreu, né? Jesus morreu. Então, ninguém é tão pecaminoso. Fala assim, eu estou pecador demais, Deus não me aceita. Olha só, isso já deve ter passado na cabeça de muita gente, e às vezes quando a gente peca e sente o pecado, fala assim, eu tenho até vergonha de chegar a Deus agora, né? Eu tenho vergonha, né? E Deus se alegra quando a gente se arrepende do pecado, né? Fala assim, ó: a verdadeira confissão é sempre de caráter peculiar e reconhece pecados específicos. Outra coisa importante também, uma coisa que a gente tem que salientar. Às vezes a gente tem costume, perdoa nas nossas orações, né? Nós citamos isso na classe, né? Perdoe os nossos pecados. A gente faz um pedido de perdão por atacado, né? Já pega, já não... Vai, ó, eu não quero nem perder tempo, assim, às vezes a vergonha tanta de você falar com Deus, Senhor, eu errei nisto daqui. E falar para Deus que você errou e pecou naquele item. E conversar com Deus. Na realidade, é isso que Deus quer, que a gente peça perdão pelo pecado. A gente identifique o pecado para Deus. Deus sabe qual é, mas nós temos que abrir o nosso coração para Deus e identificar o nosso pecado e falar, Senhor, eu cometi esse erro e eu quero que você me perdoe porque eu estou arrependido, né? E aqui diz assim, ó: a confissão não será aceita por Deus sem sincero arrependimento e reforma. Para você pegar e ser sinceramente arrependido por um pecado, você tem que identificar o pecado, né? Simplesmente porque você vai assim, fazer um arrependimento por atacado. É meio complicado, né? É meio complicado. Então, você sabe, você identifica, o Espírito Santo te mostra qual é o que você errou. A tua cabeça te culpa, te condena. Então, você sabe que você cometeu o erro. Então, você se ajoelha, se você sinceramente está arrependido, conversa com Deus e fala, Senhor, eu errei porque eu não devolvi os 20 centavos de troco. O mais simples isso daí, né? Só para mostrar. Esse é o jeito que a gente tem que se arrepender e falar com Deus. Davi, quando ele pecou e errou, foi identificado, foi justamente pelo pecado ali que ele tinha cometido, porque Natan chamou a atenção daquele pecado. Que Davi podia ter outros pecados porque ele era pecador, mas nesse caso, citado na Bíblia, seriam esses erros. E ele foi lá e se humilhou perante Deus, por causa desses erros. Marcão, dentro desse contexto aí que o Gerson trouxe para nós aí, do algo novo, o De Paula também mencionou o Bará, né? Deus criando do nada, e eu vejo essa realidade, esse poder que Deus realmente tem para cada um dos seus filhos, no tirar dessa realidade, desse mundo de pecado.
veio algo na minha mente para compartilhar com vocês, é o seguinte, esse Salmo, o 10 que o Gerson falou, né? Que é para criar em mim, né, um coração renovado, né? Deus, ele deseja cada um de nós, eu creio dessa forma, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado dentro de mim, um espírito inabalável. Deus quer que isso seja uma linha linear e contínua, né? É claro que a gente sabe da nossa realidade. Agora tem uma questão muito interessante. A gente estudou a história de Davi. Davi estava no pátio lá, desfilando, não era para estar. E hoje o pátio pode ser várias outras coisas. E uma delas, e eu vou falar por experiência própria, tá? É isso aqui, ó. Hoje, o pátio de muitas pessoas pode estar sendo isso aqui. É uma realidade. O fundo de tela seu está escondendo o aparelho. É um aparelho celular, dentre outros que tem. Dentre outras coisas que tem. E muitas vezes a gente se empolga aqui, quer ver coisa que não é para ver, isso tanto homem quanto mulher, né? Que nem eu estou falando, volto a mencionar, eu estou falando por experiência eu mesmo que eu tive. Eu tive uma situação que o meu casamento entrou em risco até hoje. E peço a Deus que não entre mais. E o pátio foi isso aqui, eu estou falando muito sério, gente. O pátio foi isso aqui. Então, essa questão do algo novo, Deus propõe, mas sempre tem a parte que cabe a nós. Sabemos que não somos perfeitos, por isso que eu quis mencionar a questão do serviço lá, né? A gente está envolvido, porque mesmo a gente procurando estar no caminho de Deus, sempre vem as tentações. Deus é por nós, quer nos libertar de todo esse desdobramento, mas nós temos o livre-arbítrio, não podemos esquecer jamais disso, né? Então, de fato, a gente sempre se entregar a esse algo novo, né? O Bará, que Deus quer criar do nada em cada um de nós, ok? Perfeito. Acho que o resumo do que vocês falaram nessa parte com essa questão do pecado me lembra uma figura que Ellen White utiliza. Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho em cima dela, né? A questão do pecado e o convite de Deus nesse algo novo, todos nós, é essa dependência que Davi aprendeu, que o Gerson destacou. Essa dependência é o segredo, né? E é fundamental, no que o Gerson comentou, a gente fixar a seguinte realidade. Davi percebeu que ele precisava de Deus em todo e qualquer instante. Não havia para ele, depois desse pecado, depois do algo novo que Deus colocou no coração dele, não havia nenhuma segurança sem Deus, né? E isso é importante. Mas, avançando, chegamos na quinta-feira. Irmã Eliana, o que nós precisamos fazer? A luz, esse algo novo que Deus deu para Davi, ele pode ficar só com a gente? Ou a gente precisa, de alguma maneira, fazer com que isso vá adiante? Bom, Marcos, antes de entrar na quinta-feira, eu quero ler aqui o que o nosso irmão Nonato Assunção escreveu. Olha só. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Esta lição nos mostra duas lições importantes. Em ficarmos em alerta. O pecado, em toda a sua força, toma conta da natureza pecaminosa que há em nós e nos lança ao fundo do poço. Mas nos mostra também que não existe pecado tão grave que a graça de Deus não possa nos alcançar. Obrigada, irmão Nonato, por isso aqui que você escreveu aqui para nós. E a Flávia Dantas também está assistindo conosco. E entrando aqui, queridos, no comentário de Ellen White de quinta-feira, eu não poderia deixar de ler 3 parágrafos apenas, que é muito, muito maravilhoso. Prestem atenção, por favor. Diz assim, ó, em comentário bíblico adventista do 7º dia, na página 1299. Está escrito assim: quem dera tivéssemos um desejo profundo de conhecer a Deus de maneira experimental.
de entrar na sala de audiência do Altíssimo, estendendo a mão de fé e lançando nossa alma indefesa sobre aquele que é poderoso para salvar. Sua graça é melhor Eliana, que a um instante só. Eliana, um instante só. Pessoal, tem algum microfone aberto que está dando interferência aqui na Eliana. Desculpa, Eliana. Imagina. Estava mesmo um pouquinho barulhento. Eu vou ler novamente. Não, isso, vamos concentrar agora. Porque agora está silencioso, está muito bom. Muito obrigada. Então, vamos lá. Quem dera tivéssemos um desejo profundo de conhecer a Deus de maneira experimental, de entrar na sala de audiência do Altíssimo, estendendo a mão de fé, a mão da fé, e lançando nossa alma em defesa sobre aquele que é poderoso para salvar. Sua graça é melhor do que a vida. Isso está no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, na página 1299. E no Caminho a Cristo, na página 115 e 116, há 2 parágrafos maravilhosos. Ao habitar em você, Jesus deseja falar ao coração daquelas pessoas que ainda não o conhecem. Talvez elas não leiam a Bíblia, nem ouçam a voz que lhes fala por meio de suas páginas, não veem o amor de Deus revelado em suas obras. Mas se você for um verdadeiro representante de Jesus, é possível que, por seu intermédio, elas sejam levadas a ter um vislumbre de sua vontade e sejam atraídas para amá-lo e servi-lo. E no último parágrafo. Os cristãos são colocados como os portadores de luz do caminho para o céu. Eles devem refletir para o mundo a luz que brilha sobre eles, a qual vem de Cristo. Sua vida e caráter devem fazer com que as pessoas tenham a correta concepção de Cristo e seu serviço. Irmãos, eu não iria ficar descansada se não lesse isso para vocês. E que vocês, por gentileza, guardem isso no coração e coloquem em prática. E aproveitando, né, eu quero dizer para vocês aqui que o pecado, né, fazendo aqui um paralelo entre o pecado e o perdão. O pecado, ele traz vergonha para você, para mim e para quem estiver do nosso lado. Mas o perdão de Deus nos purifica de toda injustiça. E essa paz que nós sentimos de Cristo, ela torna-se um refletor, uma luz para aqueles que nos acompanham. Isso é maravilhoso. É maravilhoso nós pensarmos nisso e aplicarmos isto em todo o tempo em nossas vidas. E outra coisa, logo no início que nós entramos um pouquinho antes da aula ser transmitida, nós estávamos falando que nós estamos num tempo de férias, né? Fora toda essa pandemia, tudo que aconteceu, existe aí um período de férias. Mas, queridos, não vamos, nem eu e nem você, queridos amigos e irmãos, não vamos tirar férias do nosso Deus. Fiquemos atentos, né? E não deixemos de trabalhar para Ele, onde quer que estejamos. Sejamos luz. Eu creio que essa é a nossa principal missão. As pessoas não ficam preocupadas quando nós pecamos. Elas querem ver como é que nós reagimos sobre aquilo que nós pregamos, né? Do nosso Deus Salvador, do nosso Deus misericordioso. Então, preste muita atenção, você é um testemunho vivo. Em todo o tempo, nós testemunhamos daquilo que falamos e daquilo que pregamos. Então, que nós possamos estar alertas, não importa onde estejamos. Sejamos luz. E que a palavra de Deus, né, como nós lemos aqui no comentário de Ellen White, da nossa irmã, que tudo aquilo que nós realmente cremos e vivemos, queridos, seja testemunho para aqueles que não têm acesso ainda à palavra do nosso Deus. E um pouquinho antes de entrarmos também na transmissão da aula, eu e o Éder estávamos falando que de tudo que está acontecendo, nós cremos que Jesus está às portas. E nós não podemos perder nenhum momento, nenhum minuto das nossas vidas
sem testemunhar do poder do amor. Nesse momento, querido, há pessoas tirando suas próprias vidas, porque não entendem que Jesus as perdoa, e não importa o tamanho do pecado. Como De Paula falou, não há pecado grandão, pecado pequenininho, há pecado. Mas há uma graça imensa e poderosa, misericórdia e amor do nosso Deus, que nos livra e nos salva de tudo isso. E muitas pessoas precisam ler isso nas nossas vidas, nas páginas das nossas vidas. E Deus conta comigo e Ele conta contigo para isso. Tá bom? E eu vou aproveitar aqui, antes de sair, porque eu já finalizei o meu comentário da quinta-feira, e quero ler aqui, que a irmã Margarida, ela diz assim para nós: bom sábado a todos os professores e a todos que estão vendo e ouvindo a Escola Sabatina. Muito bom. Obrigada, Margarida. E o Nonato diz assim também: muito importante é também atentarmos para a visão que Deus tem para com todos que pecam. Deus usa formas e pessoas para nos alcançar. Olha, queridos, eu não havia lido aqui, viu, antes de falar. Ou seja, ele dá o primeiro passo para alcançar um coração cheio de culpas e remorsos, dando descanso e paz. Que a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A Shirley também está aqui dizendo para nós: feliz sábado a todos. É contigo, Marcão. Muito obrigado, irmã Eliana. Algum comentário, queridos irmãos? Éder, tem alguma coisa também nas redes sociais? Não, Marcão, aqui tá... Ah, peraí, apareceu agora, de repente. Foi um abrir e fechar de olhos. A Alice aqui fala aqui, somos pecadores... Agora apareceu vários aqui, ó. Apareceu vários. A Alice falou assim: somos pecadores e falhos, mas Deus nos reconstrói, nos perdoa e nos purifica. O Moisés Costa fala: parabéns a essa equipe da Escola Sabatina. Continue firmes nessa missão. Valeu, Moisés, muito obrigado. E só um comentário rápido. Irmã Margarida, que saudades de você. Você e do Oscar. Um abração. Amém. Algum comentário, queridos irmãos? Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ir, Marcão. Pode seguir. Então vamos em frente. Irmãos, só uma licença. Eu acho que o Edmilson ia fazer algum comentário, mas eu acho que ele não conseguiu abrir o áudio. Ah, pois não, Edmilson. Não ia ser o comentário, não. Aqui o Moisés aqui falou assim que um abraço especial pro Gerson, né? Esse aqui é o Moisés da Mirella, é isso mesmo? Eu não sei pela foto dele aqui que eu tô... Eu acho que é o Moisés da Mirella. Ele mandou um abraço especial pro Gerson. Eu ia brincar com ele. Então eu tava com saudade do pudim. Então, tô com saudade dele, tô com saudade do pudim. Viu, Edmilson? Se mandou só pro Gerson, também não fala, não comenta. Né? Você viu, né? Moisés, ciúmes de mulher é gostoso, de homem mata. Muito boa, Gerson. Boa, Gerson. É o Moisés, ele está internado. Ele falou assim: isso mesmo. É um abraço internacional. Certo. Moisés, um abraço. Querida irmã Margarida, não tem como não dizer para a senhora também um grande abraço para a irmã e para o nosso querido irmão Oscar, né? O nosso abraço. Que saudade. Mas temos fé em Deus que em breve estaremos reunidos face a face em condição de nos abraçarmos. Queridos irmãos, pela graça de Deus, chegamos ao final de mais uma recapitulação de lição. É importante, quando a gente estuda a vida de Davi e esse capítulo triste, nós nunca podemos nos esquecer que Davi é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. A despeito do pecado, Davi, quando nós lemos o livro de Reis e o livro de Crônicas, ele é o padrão de rei pelo qual todos os demais reis, tanto de Israel quanto de Judá,
são aferidos. Quando um rei de Israel, depois de Davi, foi um bom rei, o registro que encontramos no livro de Reis e no livro de Crônicas é: ele fez segundo o seu pai Davi. Ele foi fiel como seu pai Davi. Ao olharmos esse capítulo terrível da vida de Davi, nós devemos sempre nos perguntar como esse homem, pecador, que cometeu atos tão terríveis, ele ainda é relatado na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus. A diferença de Davi para Saul foi apenas uma, irmãos. Quando Saul foi repreendido pelo profeta Samuel, porque Samuel disse para ele: que balido é esse que ouço de ovelhas e mugido de bois? Porque a ordem de Deus para Saul era para destruir a cidade e não pegar absolutamente nada da cidade. Tudo deveria ser destruído, porque tudo estava votado a Deus para destruição. A resposta de Saul para Samuel foi: eu cumpri a ordem de Deus. Nós trouxemos os animais para oferecermos em sacrifício a Deus. E, na verdade, os animais foram trazidos porque eles eram valiosos. Quando Davi foi confrontado por Natã, Davi reconheceu o seu pecado. É importante notarmos que Davi, a despeito de todos os erros que cometeu na vida, de toda a tragédia que trouxe para a sua família, porque o pecado produz tragédia. Não é possível pecarmos sem consequências. A lição dessa semana deixa isso muito claro. As consequências do pecado são nefastas. Pecar é como abrir um saco de penas no alto de uma montanha e jogar as penas. Você nunca mais consegue recolher todas. Mas ainda assim, quando aceitamos a repreensão de Deus, porque a Bíblia é clara: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Quando Davi foi repreendido, ele reconheceu o pecado. E ao reconhecer o pecado, Davi não se afastou de Deus, como Adão e Eva. Ele foi em direção a Deus. Esse é o convite que Deus faz para nós através dessa lição. Nós podemos estar cansados e exaustos por causa dos nossos pecados, mas Deus pagou o custo do pecado. Todo pecado, em última análise, é contra Deus, porque a solução do pecado, ela só é provida através do sacrifício de Cristo. E só o poder de Deus é que vai criar todas as coisas novas e vai permitir que todas as coisas passadas sejam esquecidas. Que nós possamos aprender da lição de Davi, que a despeito de quem somos hoje, a despeito dos erros que eu cometi ontem, nós precisamos sempre ir em direção a Deus. O arrependimento, ele tem que ser sincero. E só pode ter arrependimento sincero quem clama a Deus para que ele produza arrependimento no coração. Porque até o arrependimento é obra de Deus. Davi compreendeu isso. E foi por isso que, a despeito de tudo que aconteceu de Davi, na vida de Davi, de todos os seus erros e acertos, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Que, ao percebermos que Deus paga o custo do nosso descanso, que nós possamos também permitir que Ele nos faça homens e mulheres segundo o seu coração. Olha que maravilhoso. O arrependimento genuíno de Davi, produzido por Deus, fez com que Davi animasse os pecadores. Nós não podemos esquecer que o Salmo 51 era um cântico. E esse cântico ele era cantado por Israel nas assembleias solenes, nos ajuntamentos do povo. O povo, a corte de Davi, os sacerdotes, os juízes, todos ouviam esse cântico, que era a expressão de reconhecimento de Davi, de arrependimento, de reconhecimento claro, cristalino do pecado.
E a despeito disso, esse cântico estimulou muitas pessoas a se voltarem para Deus. A senhora White diz no livro Patriarcas e Profetas, em todos os séculos, milhares dos filhos de Deus, quando traídos pelo pecado, têm se lembrado do arrependimento e da confissão sincera de Davi. E essas pessoas têm encontrado ânimo para se arrependerem e para andar novamente no caminho dos mandamentos de Deus. Todos aqueles que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Jesus deixou muito claro: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. O inimigo, ele sempre tenta nos desanimar, porque o pecado traz culpa, vergonha e condenação. Mas desespero e desânimo, quando nós somos vencidos pela tentação e caímos na armadilha de Satanás, o próximo passo do inimigo de Deus é nos fazer sentir como se não houvesse esperança. O desânimo é uma das armas mais poderosas do inimigo de Deus. Para o nosso desânimo, Deus pagou o custo do nosso descanso. Podemos ir a Ele agora mesmo e a cada momento que precisarmos, porque Ele está de braços abertos, porque Ele deseja nos restaurar, Ele deseja fazer coisas novas por nós. E nós que vivemos hoje, no século 21, como disse muito bem, no dia 24 de julho de 2021, o mesmo Deus está disposto a fazer coisas novas para nós. E ao fazer coisas novas, Ele espera que nós que recebemos o perdão maravilhoso, também possamos perdoar os outros e possamos mostrar para outros o caminho do perdão, porque não podemos esquecer que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus destaca: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deus pagou o descanso para nós e Ele espera que nós usufruamos desse descanso e o compartilhemos com as outras pessoas. Irmã Eliana, chegamos ao final de mais uma lição, pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe e nos anime e que continuemos sempre ligados a Ele. Que a lição de Davi, a experiência de Davi seja nossa. Em nós não há nada de bom. Sem Deus, nunca estaremos seguros. Irmão Marcos, muito obrigada. Obrigada a todos os irmãos, né, que participaram, trazendo cada dia da lição. Que Deus possa abençoá-los ricamente, cada dia mais. Eu quero ler aqui uma mensagem da nossa querida Shirley, que ela diz assim, ó, aqui no Zoom, no chat do Zoom, ela diz assim: essa lição foi muito especial. Ela diz que sempre que permitimos, não, perdão, ela diz que sempre que sentirmos culpa por alguma falha, devemos ler a história de Davi. Se ele foi perdoado pelo grande pecado que ele cometeu, temos sempre chance de recomeçar. O versículo... Opa, espera só um pouquinho, irmãos. O versículo que mais amo na Bíblia é esse. Oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E, queridos, que nós possamos, né? Ela coloca assim, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Que Deus abençoe, né, a cada um de nós, que nós possamos pedir a misericórdia do nosso Deus, que Ele nos dê força, que o Espírito Santo nos direcione a estudarmos a palavra do Senhor. Nós aprendemos pela palavra do Senhor sobre o perdão, sobre o descanso, e todas as coisas que nós sabemos do nosso Deus, nós aprendemos na palavra dele. Então, não deixe a sua Bíblia fechada, nem o seu guia de estudo fechado. Peça ao Espírito Santo ânimo, forças, para que você possa ter o seu maná diário e que você possa, todos os dias, se alimentar da palavra do Senhor. E se alimentando da palavra do Senhor,
permitir que outras pessoas também sejam alcançadas. Isso é muito importante. Que Deus nos ajude. Também quero lembrá-los que esta aula está gravada, queridos. Você pode procurar lá na playlist, no YouTube, e você pode rever esta aula, você pode enviar esta aula para algum querido seu que esteja precisando. Também hoje, às 16 horas, temos um encontro marcado com o Armandinho. Não percam. Não percam a aula dele, que Deus o tem usado a cada sábado. Tem sido uma grande esperança, né? E eu quero pedir que o Espírito Santo continue nos abençoando, nos livrando e nos guardando de todo mal, que vocês tenham um restante de sábado maravilhoso e que no próximo sábado estejamos juntos. Eu quero pedir ao irmão Gerson que ore por nós, para nós finalizarmos esta lição. Claro, oramos então. Nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome, Senhor Deus, nas horas desse sábado, já no culto divino, cantamos os louvores, devolvemos nossos dízimos e ofertas, ouvimos a tua palavra e estamos encerrando mais uma lição da Escola Sabatina, com os aprendizados que durante a semana o Senhor colocou no nosso coração e na nossa mente. Visite-nos nos dias que se seguem, nessa nova semana que começamos, seja a nossa companhia, instrução, orientação e guarda, cuide dos nossos filhos onde eles estiverem e traga-nos de volta ao encontro do próximo sábado com essa equipe maravilhosa e também com todos esses que nos acompanham, em nome de Jesus. Amém. 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 Falou, pessoal. Boa semana. Deus abençoe Feliz a todos. restante de sábado, queridos irmãos. Vai, gente. Até mais. Até mais. Boa semana, até mais. Boa semana a todos.